Começa agora o seu programa de entrevistas, podcast Campos Brancos. Apresentação, Euzenir Alves. A paz do Senhor Jesus, começa mais um podcast Campos Brancos. A nossa finalidade é levar até você o que nós estamos fazendo com aquela contribuição que você faz todo mês na sua congregação. Essa é uma forma de mostrarmos transparência naquilo que fazemos. A finalidade desse programa é trazer você para dentro do universo missionário, para que você conheça o trabalho que é feito através da Secretaria de Missão, que são hoje mais de 600 missionários mantidos pela SEMAD, e eu costumo dizer, a SEMAD somos todos nós. Enquanto alguns estão lá no campo de batalha, outros estão aqui intercedendo e mantendo-os através da contribuição. Então eu já pergunto, você já contribuiu com missões esse mês? Não? Então vamos lá. Pega aí um papelzinho, um lápis ou anota no teu telefone. Para contribuir com missões, você contribui através do Pix. Na congregação, você vai lá e contribui com missões. Mas se você não quer ir na congregação, quer só passar um Pix, vai lá. É o CNPJ 322-652-360001-46. Repetindo, 322-652-360001-46. Bem, a gente costuma trazer para vocês alguém que trabalha, que vive, que é missão. E o nosso convidado de hoje, dos líderes de departamento, é o último. A gente vai fazendo todo mês, né? Dezembro chegou. Teria que ter sido o primeiro, né? Pelo que realmente é o departamento que ele trabalha. A gente costuma dizer que é o coração pulsante da igreja. Às vezes o coração está parando, né? E tem que dar umas pancadas e acontece isso. E a gente está hoje com o Vinícius. Eu podia dizer um monte de coisa dele, mas eu com certeza ia falhar na apresentação. Por isso eu pergunto para ele, a parte do senhor Vinícius, quem é Vinícius? As duas palavras. Euzenir, a paz do Senhor, é um privilégio poder estar nesse podcast, nesse programa, fazendo parte e contribuindo de alguma forma para com isso. O Vinícius, ele é, para a glória de Deus, um evangelista e secretário de evangelismo, tanto do nosso Ministério AD Imperatriz, como da Convenção CA7MA. E hoje nós estamos à frente desse grande desafio, desse grande departamento, e com muita alegria até aqui, podendo colher bons frutos de tudo aquilo que Deus nos proporcionou fazer e temos feito para a glória de Deus. Vinícius é um rapaz jovem, né? Eu disse que ele é o Mister Assembleia de Deus, é a voz da Assembleia de Deus, o Mister Assembleia de Deus. Alguma vez tu pensou em fazer esse trabalho de evangelismo? Como é que ele aconteceu na tua vida, ser o secretário de evangelismo? Já estava no sangue? Eu sei, para te falar a verdade, assim, todo ser humano, ele, como todo cristão, na verdade, não ser humano, todo cristão, ele, de fato, o papel dele é pregar o evangelho, é evangelizar, é fazer naturalmente isso. É para ser isso, né? Porém, ser um secretário de evangelismo jamais tinha passado pela minha cabeça. Eu nunca pensei, nunca sonhei com isso, nunca antes de fazer, nunca nem tinha me visto nessa posição. É quando Deus, de fato, quer fazer, quer usar, quer levantar, Ele faz do jeito que faz, e cá estou eu. Eu sempre achava que você seria o líder de jovens, sabe? Na minha cabeça, tu tinha cara de líder de jovens. Aí, de repente, o Vinícius, secretário de evangelismo. Nasceu no lar cristão, Vinícius? Sim, nasci num lar cristão, meus pais evangélicos, ali na congregação Beth Shalom, crescemos ali. Assim, como foi falado, meu desenvolvimento de liderança e trabalho era justamente com jovens, com os adolescentes, enfim, trabalhamos tanto na congregação por 3 anos, na congregação Beth Shalom, diretamente na liderança da juventude, na liderança da regional, quando assim foi dividido as primeiras regionais aqui no nosso campo, que eram as 5, né? Eram 5, eu fui líder da regional. Trabalhei 2 anos como líder geral de adolescentes, na gestão do pastor Carlos Garcia, né, que era então líder da UMADI. E, de repente,
uma reviravolta. Então é aqui o teu lugar, é aqui que está precisando. É aqui que a gente Deus costuma falar que a Secretaria de Evangelismo, ela tem que funcionar, porque a igreja só cresce através do evangelismo. A gente pode fazer trocentas reuniões, congressos, conferências, shows, eventos, mas isso não cresce igreja. Tá? Isso é movimento. Quando fala evento, é evento mesmo, né? Sim. Não sobra muita coisa do vento. O vento passa. Às vezes só sobra discórdia, desavença, dissabor. Agora, o evangelismo não. O evangelismo tem que ser feito dia a dia, cara a cara, pessoa a pessoa. Como foi para ti encarar? É um trabalho, de fato, constante, né? Agora, essa pergunta que foi me feita, como foi encarar? De fato, assim... Hoje, quando eu olho para trás, aí nós vamos ter de fato uma noção de realmente aonde é que eu estou. Porque nós, como sabemos, nós até 2023, nós tínhamos um excelente secretário, pastor Clebson Bandeira. Tanto que está na CPAD. Exatamente, na CGADB. Aqui a gente, né? CGADB, CPAD, ó. Aqui a gente costuma exportar. Exatamente. E então, fazendo um trabalho gigantesco, assim, de grande relevância, não só para a Imperatriz, como para o Maranhão e para o Brasil. E, de repente, esse líder, ele nos deixa, né? E aí fica, de fato, a lacuna. E aí, essa proposta, ou esse chamado chega para mim. Aí eu olhei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? O que é fácil é a gente substituir alguém que não faz nada, né? Alguém que... não está nem aí para o que está fazendo. Agora, quando você vai substituir um Clebson Bandeira, aí já pesa. Já pesa. E aí, quando o nosso presidente me chamou, ainda em dezembro de 2023, ele falou comigo, a única reação que eu tive foi de orar. Orar. Vou dizer como Daniel, orar sim, orar. Eu só vou orar. E aí... Deus falou nitidamente comigo, eu senti a voz de Deus me encorajando para isso. Deus me fez ir para a Bíblia e Ele falou comigo diretamente em Josué 1:9, né? Seja forte e corajoso, assim como eu fui com Moisés, serei contigo também. E aí aquilo foi aliviando meu coração e poucos dias depois eu lendo a Bíblia, quando eu de fato lendo o livro de 1 Samuel, quando nós nos deparamos ali com um trecho que Davi agora vai enfrentar o Golias e Saul tenta colocar suas armaduras em Davi e não deu certo. Não deu certo e Davi foi com a funda e venceu o gigante. Então Deus falou profundamente ao meu coração, as ferramentas que eu dei para um, a armadura que eu dei para um, não vai ser a mesma que eu vou dar para o outro. Para um eu tinha armadura, para o outro eu só tenho uma funda. Então vai e vença. Eu acho legal, Deus, que Ele não tem cópia, né? Não. São milhares e milhões de pessoas e ninguém é cópia do outro. Sim. Cada um Ele usa de acordo com as características. Ele não muda quem você é. Ele usa tudo que você tem naquilo que Ele quer que seja feito, né? Ele capacita a gente para fazer o que Ele quer que seja feito. Mas vamos voltar um pouquinho. Eita, hoje está enrolado. A vida do Vinícius. Antes do Vinícius ser secretário. Vinícius era um galã, né? Ainda é, né? Mas agora já está um galã comprometido. Era um galã. E aí, como é que você conheceu a sua cara metade? Rapaz, a minha esposa, inclusive não deu para estar aqui nessa manhã, mas foi uma história, assim, é só Deus mesmo que foi fazendo coisas na minha vida. E a minha esposa, na verdade, é o seguinte, ela não é de Imperatriz, ela é de Brasília, morava em Brasília, e aí, mas a família dela é toda daqui de um povoado, Varjão dos Crentes, próximo aqui de Imperatriz, toda a família dela. E os pais dela foram muito novos ainda para Brasília, e ela nasceu lá, cresceu lá, enfim. E eles estavam decidindo vir embora, voltar para a família, para o meio da família, até porque lá eles não tinham família, tinham amigos, mas não família. E eles queriam voltar. Brasília é uma selva de pedra, lá é difícil. E eles decidiram voltar. E quando eles falaram que iriam voltar, ela, eu não vou ficar aqui sozinha, eu vou então já me virando para ir junto e enfim. E aí nisso ela passou num seletivo do Banco do Nordeste. Aqui em Imperatriz.
Isso em meados de abril, março, abril de 2021. E aí... Até aí você não conhecia? Não, nunca nem tinha visto. Aí ela veio, passou nesse seletivo, veio na frente, não, já que vocês vão embora, eu vou ir na frente, já arrumei um trabalho e eu aguardo vocês lá. Bom, ela veio, na semana em que ela chegou, o pastor Jânio, da congregação Hebron, me chamou para ir pregar num culto de jovens lá na igreja dele, num sábado. E eu fui. E nesse sábado, na semana que ela chegou, ela também foi ao culto. E eu vi ela no culto. Assim, Foi amor à primeira vista ou só viu? Não, eu vi. Que ela é bonita, né? Achei uma mulher linda, né? Interessante. Só que eu, como não sabia se ela já era de lá ou não, comprometida ou não, também não tive nenhuma reação. Eu vi, enfim. Só que como ela estava visitando as congregações ali próximo para decidir aonde ficar, e já tinha tido também uma indicação de familiares dela para ir a Bet Shalom, no sábado ela estava na Hebron e no domingo ela foi para Bet Shalom. Aí tu de novo? Aí eu vi de novo, não. Aí... ela tá me perseguindo. E aí, a partir disso, eu vi, recebi, é bem que hoje tem as redes sociais, né? Começamos a se seguir, conversar, de repente estávamos namorando, e num prazo de 1 ano nós namoramos, noivamos e casamos. Eita! E o resumo de tudo é que até hoje os pais dela nunca vieram embora. Ela veio só para te ver. A ameaça foi só para ela vir, para a gente se casar. Ela veio só para te ver, mas acabou a conversa. Os pais dela também são crentes? Graças a Deus, ela vem de uma família muito crente. Toda a família, os pais, os tios. De uma família também sacerdotal, de pastores, assim. Na família dela, né? Inclusive, os tios dela são todos figuras importantes, pastorais, lá na povoada de Vajão dos Crentes, né? Família de cristã, assembleiana roxa. Assembleiana roxa. Filhos projeta? Sim, Claro. sim, já estamos projetando aí. Porque tu não é missionário, tu é evangelista. Missionário é o seguinte, vai para o campo, aí ele já faz muito difícil, eu não ganhar, mas pelo menos a igreja Pelo menos a igreja está aqui. Tem um que saiu daqui. Familiar. Tem um que saiu daqui de Imperatriz, ele disse, olha, lá tinha 12 crentes, eu já dobrei o número. Eu falei, dobrou? Ele disse, meu sogro, minha sogra, eu, minha mulher e os meninos. Uma família grande. Aí para esse próximo ano aí, com fé em Deus, já começa a vir os herdeiros. Então, Vinícius, me diz uma coisa. Você hoje na Secretaria de Evangelismo é uma consequência de um trabalho que você já fazia evangelizando, através de jovens, através de adolescentes. Agora eu faço a pergunta, esse chamado para evangelizar, porque esse negócio de missão da igreja é fazer missão, que é o slogan nosso, Sim. Mas as pessoas, na realidade, não fazem. Uhum. Porque qual é a missão da igreja? Fazer missão. E qual é a missão? Evangelizar. Foi isso que Jesus deixou para a gente fazer, ir por todo mundo, pregar o evangelho. Então, a minha missão é evangelizar. Porque a missão da igreja é fazer missão. Aí a gente pensa que é outra coisa a missão. Não, a missão é evangelizar. Tá? Você quer ir para um outro país? Enfim. Se você quer ir para outro país, é missão transcultural, Sim. Entendeu? Mas é para evangelizar, não é para passear. Uhum. Tá? Aí o Vinícius está na missão da igreja, quer fazer missão. A minha pergunta, você sempre quis evangelizar, esse chamado te aconteceu de forma específica, diferente? Porque às vezes, eu vou fazer uma coisa e Deus praticamente diz, é aqui, criatura, vai, para mim poder ir, entendeu? Uhum. Como é que foi para o Vinícius o chamado para evangelizar? Olha, isso é muito interessante porque, assim, tudo que eu fui fazendo na minha vida, na área ministerial, Deus ele foi me direcionando. Sempre vivi um direcionamento da parte de Deus para a minha vida. E isso é muito importante porque me faz lembrar um acontecimento em novembro de 2023. Eu não era secretário de evangelismo, não tinha nenhuma pretensão, nenhum pensamento, nada. Era novembro de 2023. Então eu era, nesse momento então, eu ainda era líder de adolescentes aqui do ministério. E certa vez eu lembro que eu estava em casa, em um momento de devocional, e eu orava a Deus pedindo assim, Senhor, me dá um direcionamento daquilo que o Senhor quer de mim.
Não que eu faça algo que seja aos meus olhos, a minha vontade, mas eu queria um direcionamento de Deus, que eu ficava me perguntando, Senhor, para que mesmo que eu sirvo na obra? Para que Meu assim, chamado é para fazer o quê? Eu falo assim, eu tô liderando adolescentes, estou fazendo isso, mas de fato é isso que o Senhor quer para mim? Tem hora que a gente não se acha no que está fazendo. Faz, porque é maldito que faz relaxadamente, mas não se acha. E aí, nesse momento, eu orando, e terminei minha oração, enfim, eu dormi. Isso era à noite, né? No sonho, eu tive um sonho. E nesse sonho, na verdade não foi nem um sonho, foi uma coisa muito rápida. Eu tive uma visão, dormindo, uma palavra muito grande. E eu li ela, escolas. Eu só vi essa palavra, escolas. Foi uma palavra muito grande, muito nítida. E aquilo ficou no meu coração. No dia eu acordei, eu fiquei pensando, matutando aquilo e remoendo. Será se Deus quer... Que eu seja professor. O que Deus está querendo com isso? E aí eu fui tendo uma clareza, porque Deus vai esclarecendo as coisas. Eu lembro que eu fui pregar na congregação Herdeiro de Sião, lá no Pastor Romeu. E aí preguei num culto de domingo lá. E aí o líder de jovem que me chamou para pregar nesse culto é muito meu amigo, e após o culto ele me chamou para um jantar, que era o aniversário dele também. E eu fui. E lá eu conversando com ele e mais outro amigo nosso também, eu falei, rapaz, eu tive uma visão, eu queria compartilhar com vocês. E aí eu falei, eu pedi para Deus um direcionamento e tudo, e eu tive uma visão com um nome muito grande, escolas. E eu acho que Deus está me chamando para fazer algo nas escolas de Imperatriz. Um olhou para o outro imediatamente, um olhou para o outro e começaram a sorrir e ao mesmo tempo chorar. Porque eles tiveram também a mesma visão. Que legal, né? E quando nós tiveram a mesma visão, nós entendemos. E o que acontece? É tão engraçado que esses dois amigos são de fato comigo o trio que formou o grupo que gerou o projeto Hope School, que é a Esperança nas Escolas, que hoje nós fazemos nas escolas de Imperatriz. E nós começamos a fazer ele ainda em novembro de 2023. Começamos a evangelizar nas escolas. E aí começou a ser um trabalho lindo e começamos a expandir esse trabalho. Começamos em 2023, atendemos 4 escolas no final de 2023. E aí esse trabalho virou uma marca, porque automaticamente, quando eu comecei a executar esse trabalho de certa forma chegou até o nosso presidente, pastor Raul. E ele tinha falado comigo, antes dessa situação do pastor Kleber se desenrolar, ele tinha falado comigo para que eu fizesse esse projeto dentro da geografia do nosso campo. Aconteceu toda essa reviravolta, me tornei o secretário de evangelismo e esse projeto que já vinha acompanhando se tornou um dos projetos carro-chefe da Secretaria de Evangelismo, que nós não tínhamos aqui de forma tão pujante, e ele se tornou o projeto carro-chefe da Secretaria de Evangelismo, onde só no ano de 2024 nós atendemos mais de 60 escolas em Imperatriz. Tivemos um êxito de mais de 3.500 alunos entregando as vidas para Jesus. Isso é muito bom. Na realidade, as pessoas, Vinícius, elas estão famintas. Sim. E Imperatriz é o celeiro de missão, né? Nós vamos trabalhar, inclusive, com esse tema. E como celeiro, a gente tem que levar o alimento para essas pessoas. Inclusive, a gente vai ter que sentar nós dois para conversar sobre o trabalho nas universidades, né? Que não existe hoje um tempo, na época do pastor Eduardo, do Dudu, ele tinha o CEU, o Centro Evangelístico Universitário, que ele fazia, hoje não é feito em nenhuma universidade, mas a gente tem que treinar esse povo, esse treinamento a gente inclusive já colocou para fevereiro, que é uma das primeiras coisas, começou a aula, não é para fazer culto na universidade, mas eu não posso ir lá na universidade todo dia, você também não pode, mas um universitário, ele pode levar um violão
E na hora do recreio, ele cantar um hino, ele lê a Bíblia, ele lê um salmo, ele fazer uma oração por alguém necessitado. As pessoas precisam tanto de Jesus e quando nós chegamos, nós somos luz. Sim. Entendeu? Eu estive no hospital, que foi domingo de manhã, depois da escola dominical, fui ver um negócio no hospital, e lá no Socorrinho. Eu conversava com a médica, né? Conversei e tal, e eu fui sair, depois ela me chamou e disse, olha, a enfermeira ali, estava conversando com ele, ela quer que você ore por ela. Ela precisava de uma oração, de um carinho, de um abraço. As pessoas estão carentes por isso. E a Secretaria de Evangelismo e Missão, que para mim é a mesma coisa, a diferença é que o evangelismo a gente foca mais na cidade, local, né? Nós focamos em Jerusalém. A missão, além de Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Hoje a gente está fazendo assim. Você foca em Jerusalém e eu foco na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Eu acho que não tem que ser assim. Nós temos que focar também em Jerusalém. Nós precisamos sentar para conversar a respeito. Sim, vai dar tudo certo. Vai dar certo, eu acredito que vai dar certo. Então, depois desse projeto da escola, você já se sentiu dentro do evangelismo, correto? Exatamente, foi quando assim, foi o despertar de Deus para essa chama, né, evangelística. Porque assim, eu sempre tive o prazer de falar de Jesus, sempre tive esse prazer. Até porque eu tive, na minha vida, eu nasci num lar cristão, cresci dentro da igreja, mas eu tenho um testemunho de que em um determinado tempo da minha vida eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu acho que todo jovem faz isso no tempo, né? Para ver como é que é lá fora. A gente vê que não presta e volta. Eu me afastei dos caminhos do Senhor, vivi 6 anos aí, uma forma bem, vamos dizer assim, bem fazendo tudo que tu queria. Bem filho pródigo. E aí, quando de fato eu tive um verdadeiro encontro com Jesus, que Deus me chamou de volta, que eu voltei de fato para a casa do Pai, veio tudo assim que eu, durante a minha infância, que eu vivi, o tempo de adolescente na igreja, porque de fato, vivendo aquela filho de peixe, peixinho né? Filho de crente, sempre crente, enfim. Mas depois desse período eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Assim, a minha vida ela mudou realmente, ela foi transformada por Jesus mesmo. Eu desci mesmo lá na olaria mesmo, o vaso foi realmente refeito. E quando eu me vi na posição de um improvável e de fato vi o que Deus fez na minha vida e reconhecendo aquilo que Deus estava fazendo na minha vida, de fato, não tinha como eu ficar calado. Eu queria expressar para todo mundo assim onde eu estava, nos locais onde eu estava, para amigos, para pessoas. Eu queria me expressar de todo jeito e falar. Assim, eu tinha um prazer muito grande. É como se fosse um novo convertido, né? É como se eu estivesse ali vivendo aquela chama do primeiro amor. Então eu tinha um prazer muito grande de falar aquilo que Deus tinha feito na minha vida. Justamente para quem me conhecia antes. Então, assim, pela misericórdia de Deus, muitas pessoas que me conheceram antes, escutaram o meu testemunho e viram aquilo que Deus fez na minha vida, também já se converteram a Cristo, para a glória de Deus. Então, assim, eu sempre tive essa ânsia de falar, de pregar, de me expressar aquilo que Deus tinha feito na minha vida. E, de fato, é o verdadeiro evangelismo, né? A gente tinha que ser novo convertido todo dia, né? Todo dia, todo dia. Porque as pessoas, assim, geralmente querem... Deus tem tanta coisa, assim, falar do amor de Deus, falar daquilo que Deus fez, pode fazer, como Ele pode transformar, aquilo que Ele pode mudar, é muito mais grandioso e eu acho que contagia muito mais as pessoas a reconhecer, e isso também facilita muito mais o trabalho do Espírito Santo, porque é Ele que convence, não somos nós, e facilita muito mais do que às vezes a gente apenas pregar o terror. Isso aí vai te levar para o inferno. Eu gosto de falar, Vinícius, que a gente tem muito crente na porta do céu. A gente precisa de crente na porta do inferno, sabe? Porque assim, o crente na porta do céu, ele fica lá, tu não pode entrar aqui não, tu tá com a unha pintada, não, tu tá de calça comprida, tu tá não sei o quê, tu tá usando brinco, tu não pode entrar aqui não, tu bebeu uma cachaçinha, tu não pode entrar aqui não, tu fez isso, fica na porta do céu só mandando o povo voltar.
E a gente, na realidade, precisa de crente na porta do inferno, dizendo, não entra aqui não, Jesus morreu por ti. Não vem para aqui não, vai para aquele lado. Nós estamos precisando de crente na porta do inferno. Mas, irmãos, vão não, ó, tudo na porta do céu. Volta, eu vou te julgar, porque a gente não precisa de juiz para julgar, não. O juiz ganha o salário dele, mas tem muita gente julgando de graça. E as pessoas, eles olham para ti e eles veem em ti o que eles queriam ser e não conseguiram. Então, aquilo ali vai criticando, vai corroendo, vai tentando minar o trabalho que tu estás fazendo. Exatamente. E é justamente a respeito disso. Então, assim, a gente precisa muito entender que o amor de Deus, ele é muito grande e expansivo. E é tão bom falar disso para que as pessoas entendam que precisam vir até Cristo por uma necessidade realmente de se encontrar e ser transformada. Não simplesmente por um medo de ir para o inferno. Na realidade, a melhor mensagem até hoje continua sendo o Calvário. Exatamente. E no Calvário não tem medo, no Calvário tem amor. Sim. Né? E as pessoas pregam mais o terror que o amor. Tem muita gente que, se você perguntar, você é crente por quê? Porque você ama Jesus, que você tem medo do inferno, medo de ir para o inferno. E finda indo para o inferno. Exatamente. Com medo. Quando a gente, assim, de fato, tem um conhecimento pleno de quem é Cristo e entende o amor de Cristo para conosco, enfim, eu não preciso ter medo do inferno. Porque eu sei de onde eu pertenço, para onde eu estou indo. Eu não vou para o inferno porque eu não conheço ninguém lá. Meus amigos estão todos do céu. Exatamente sobre isso. E o Evangelho, ele é sobre isso. Ele é sobre isso. É as pessoas desejarem o céu, desejar quem está lá. Não simplesmente desejar o céu, porque o céu só é céu por causa de quem está lá, que é Deus, que é Cristo, que é o nosso Senhor. Nós vamos já voltar, tá? Sim. Conversando agora, falando sobre missão, propriamente dito. Mas antes de sair ali para o comercial, que rapidinho a gente volta no instante. Olha, final de ano, compra canequinha, sabe? Dá de presente para teu comércio, para teus amigos, para amigos secretos, para tua família. A canequinha de missão, essa daqui é, você já orou por missões hoje? Todo mundo toma café cedo e nada melhor do que tomar café numa caneca dessa, né? Quando você vai tomar café, você já orou por missão hoje? Não, não orei não, Senhor, abençoa o missionário, onde quer que ele esteja. Aí tem essa outra da SEMAD, Brasil ainda existe um clamor, aliás, são as últimas unidades, SEMAD levando o ir de Jesus a sério. E é barato, R$25 você compra uma caneca dessa. Poxa, ainda tá vendendo caneca agora, por não é que é? Sabe para quê? O dinheiro dessas canecas, o lucro que a gente obtém nela e nessas camisas, que são as últimas unidades também, Brasil ainda existe um clamor, porque ano que vem nosso tema de missão é outro, mas você pode adquirir, que essa camiseta é linda, tá? Você vai adquirir por R$50 na secretaria da tua igreja ou aqui no bazar da SEMAD. O lucro dessas camisetas e dessas canecas nós usamos para cuidar da saúde do missionário. Você sabe que missionário é gente, né? Missionário tem problema, missionário adoece, e quando ele adoece lá no campo, aquele dinheiro que nós mandamos para ele é assim, básico para alimentação, para cuidar da vida dele. Mas você sabe que até você, quando adoece aqui, se você não vai para o socorrão, para o socorrinho, se você enfrenta um hospital particular, você sabe o preço de uma consulta, por mais básica que seja. Pois é, além das consultas, dos exames, tem os remédios. E o missionário, quando ele adoece, ele precisa de tudo isso. E o dinheiro, o lucro dessas camisetas, do bazar, das canecas, é todo revestido na saúde do missionário. Então, quando você compra uma camiseta, compra uma caneca, ou vem aqui no bazar, você está contribuindo com missões, e esse dinheiro especificamente com a saúde dos missionários. Agora, se você quiser fazer a sua contribuição missionária agora, você pode fazer um Pix para a SEMAD, e o Pix é CNPJ 322-652-360001-46. Anota aí, 322-652-360001-46. Ou você pode pegar o seu celular e aplicar assim, bem para esse QR Code que está aparecendo na tua tela e fazer a contribuição. Porque Deus ama quem dá com alegria. Você pode contribuir sabendo que pode fazer prova de Deus.
e vê se ele não te dá boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, muito mais do que pedimos ou pensamos, porque o nosso Deus é fiel. A gente está indo ali para o comercial, não sai daí não, tá? A gente volta já já. Estamos apresentando o podcast Campos Brancos. O Impacto Europa é um projeto missionário liderado pelo pastor Davi Botelho, que procura 120 obreiros autossustentáveis para levar o evangelho para a Europa. Hoje o continente europeu é um dos campos mais carentes de fé. Na Irlanda, é cerca de 1,5% de evangélicos. Na Espanha, é menos de 1%. Milhares de cidades sem uma igreja sequer. Por isso, Deus está levantando uma nova geração de missionários preparados espiritualmente, emocionalmente e profissionalmente para plantar igrejas vivas e multiculturais. O nosso projeto ele acontece em 4 etapas. Nordeste, visão e intercessão. Sudeste, aprendizado, inglês. Irlanda, evangelismo e alta sustentabilidade. E Portugal e Espanha, plantação de igrejas. Deus escolheu Imperatriz como ponto de partida desse grande mover, uma parceria entre a Missões Horizonte e a CEMAD, revelando o papel da cidade como um celeiro missionário para as nações. O projeto forma missionários autossustentáveis, capazes de transformar comunidades e reacender o evangelho na Europa. Impacto Europa, reacendendo a chama missionária nas nações. Este é o Brasil, um país de contrastes, de belezas e desafios. Aqui, onde a diversidade cultural e social se encontra. Brasil, ainda existe um clamor dos ribeirinhos que vivem imagens esquecidas, aos quilombolas que carregam no peito a força de sua história, dos indígenas, guardiões da nossa terra, aos ciganos, peregrinos em busca de pertencimento, sertanejos que enfrentam a seca com fé, imigrantes que atravessam fronteiras em busca de esperança. Entre os mais ricos e mais pobres, há um silêncio que clama por resposta. Todos precisam da mensagem de Jesus Cristo. E os que não têm religião, eles também clamam, não com palavras, mas com vidas que anseiam por algo maior. Será que estamos ouvindo? Estamos fazendo missões? O chamado de Deus ecoa em cada canto do Brasil. Ribeirinhos, quilombolas, indígenas, ciganos, sertanejos, imigrantes, ricos, pobres, todos precisam ouvir que existe um Salvador. Vamos responder ao chamado de missões. Brasil, ainda existe um clamor por amor, por cuidado, por salvação. Juntos, podemos responder. CEMAD, levando Jesus ao Brasil e ao mundo. Voltamos a apresentar podcast Campos Brancos. A CEMAD somos todos nós e a gente está de volta com o nosso podcast Campos Brancos, trazendo para você o universo missionário. Muitas pessoas deixam de contribuir porque dizem que não há transparência. Deixa eu explicar para você, transparência existe. Você quer saber o que é feito com a tua contribuição? Então vem aqui na CEMAD que nós fazemos questão de mostrar para você. A gente não manda um relatório para a igreja dizendo o nome de cada irmão que contribuiu, com quanto contribuiu, para onde foi o dinheiro, por alguns motivos. É contraproducente eu dizer que eu estou mandando 10 mil para tal lugar, 5 mil para tal lugar, 2 mil para tal lugar, porque é como se você estivesse dando ouro para o bandido, inclusive com um mapa dizendo em que lugar que está. Na realidade, você vindo na CEMAD, não precisa você ser pastor, secretário de missão, promotor de missão. Para ser sincero, nem contribuinte você precisa ser.
venha aqui e veja como trabalhamos. Não temos o menor problema em lhe mostrar como é feito o uso do dinheiro que você dá. Agora, aí acaba a tua desculpa de não contribuir por falta de transparência. Aí disse, não, eu não estou contribuindo, mas eu estou orando. Tá nada. Quem não contribui não ora. Nós só oramos por aquilo que nós gostamos, por aquilo que nós queremos ver bem, por aquilo que nós queremos ver desenvolvido. Se você não tem coragem de colocar a mão no bolso, que é a parte mais fácil, é contribuir, e contribuir com missão, tu vai dobrar o joelho e orar por missão? É muito difícil, mas muito difícil mesmo. Agora, quando você contribui com qualquer valor, você ama o trabalho, aí você ora por esse trabalho. Como diz o pastor Ayrton Leal, a pessoa que não contribui não ora. Talvez até você não contribui esse mês, não tem disponível, mas de alguma forma você sempre contribui. Aí eu digo, mas eu não posso fazer missão. Pode sim. Como eu falava antes aqui, junto com o Vinícius, missão é Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Você não pode ir para os confins da terra, mas você pode orar pelos confins da terra. Você não pode ir para Samaria, mas você pode contribuir com quem está na Samaria. Nós temos várias pessoas, são mais de 600, fazendo missão fora do país e no país. Enquanto nós estamos aqui contribuindo com eles, mas aqui em Imperatriz, você tem um vizinho, você tem um parente, você tem aquele açougueiro, o verdureiro, aquela pessoa que te vende um pano para fazer uma roupa. Tem milhares de pessoas. Conversando aqui com o Vinícius, da Secretaria de Evangelismo, você sabe quantas escolas tem aqui? Você estuda? Ai, cria um grupo na tua escola. Não precisa tu fazer um culto, não, tu não é pastor mesmo, né? Mas tu pode cantar, tu pode orar por alguém que está precisando. Isso é fazer evangelismo. Mas talvez você é aquele crente 007 que é escondido, camuflado, ninguém nem sabe que é crente. Mas está na hora de você brilhar. Você não veio para esse mundo para ficar na obscuridade, você veio para brilhar. Que a luz de Cristo brilhe em você, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola, e assim você estará fazendo missão. Voltamos para o Vinícius. Vinícius, você gostava de vez em quando gravar uma coisinha de missão, um videozinho de missão? Nunca mais eu vi, né? A minha pergunta, como é que missão entra na vida do Vinícius? Eu sempre tive um amor, assim, também pela obra missionária, né? Eu tive um amigo pastor, que me ensinou muito a respeito da obra missionária. Ele me ensinou diversos passos do porquê eu devia ofertar, abençoar. Era pastor da tua congregação? Não. Um amigo pastor de outra cidade. Nós conversávamos muito porque ele também ele é um apaixonado por missões. Assim, e nós temos grandes exemplos, nosso pastor presidente aqui, pastor Ramos e outros mais, são baluartes da obra missionária. E eu sempre aprendendo isso, e gerei também em mim esse amor. Porque ele me ensinou diversas coisas, e uma delas é algo muito importante, e isso não é barganha, mas missões de todos os benefícios que você pode ter. Não tem como um mantenedor missionário não ter a bênção e a prosperidade de Deus na vida. Isso é verdade. Não tem como. E eu aprendi isso olhando por toda a dinâmica que foi me ensinada, não simplesmente por uma obrigatoriedade de chegar na congregação no início do mês, dar o dízimo e uma oferta missionária. Por quê? Porque tem que dar uma oferta missionária. Você tem que saber por quê. Exatamente. E uma das coisas que eu fui ensinado foi isso. Qual o maior projeto de Deus após a família para o homem? O maior anseio de Deus após o projeto família para a humanidade, principalmente para o crente, é missões. É fazer missões. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É o maior projeto de Deus para nós cristãos.
é pregar o evangelho, é fazer missões. Porque missões é isso. Então imagina-se que, claro, que Deus ele não precisa. Você fala, mas Deus não precisa do meu dinheiro. De fato, ele não precisa. Ele nem precisa te dar dinheiro. Ele não precisa nem de mim. Essa é a grande verdade. Mas a SEMAD precisa. Eu acho legal que quando a gente diz assim, ele não precisa nem de mim, precisa mesmo não. Ele já fez questão de, se você se escalar, as pedras vão clamar. Tem pedra aí que nem se conta para clamar. O missionário que está no campo, ele precisa se alimentar, ele precisa vestir, ele precisa pagar suas necessidades básicas. E tudo isso é feito com dinheiro. Então o que acontece? Se a obra missionária é o maior projeto de Deus para o homem, após a família, a constituição da família, se eu sou um contribuinte fiel da obra missionária, automaticamente eu estou financiando o maior projeto de Deus, do coração de Deus. Eu acho legal que é assim, sabe, Vinícius? Você, às vezes, Deus te dá prosperidade, essa é para você. Deus te dá prosperidade, mas você não quer contribuir com a obra missionária, você não faz a menor questão. Deus não vai te pedir, Ele não vai te fazer sonhar, mas Ele vai tirar aquilo que Ele colocou na tua mão e colocar na mão de alguém que tenha o coração voltado para a obra missionária. Isso é indiscutível. Então pense bem antes de deixar de contribuir. Porque contribuir não é um cargo, não é uma carga pesada. Não, contribuir com missões é um privilégio de Deus para a tua vida. Ele deu para você para que você abençoe outras pessoas. Não é para ficar ali que nem terra de cemitério, comendo sozinho, não. É para contribuir com outras pessoas, para que outras pessoas tenham uma vida melhor, para que outras pessoas conheçam Jesus, para que outras pessoas aceitem Jesus, tenham a vida transformada, se tornem nova criatura. Voltamos! E é isso. Então, assim, a obra missionária, ela, de fato, eu tenho meu coração muito aberto para isso, justamente não pelaquilo que Deus pode me dar, mas justamente por eu fazer parte, de certa forma, do maior projeto que Deus tem para nós cristãos e para a humanidade. A gente está fazendo agora, Vinícius, no dia 9 vai ser o culto de recolhimento dos cofrinhos, porque é assim, o missionário é chamado, mas criança é criança, em qualquer lugar que ele estiver. Sim. E às vezes ele não foi chamado. Ele foi com o pai. Ele foi com o pai. Então a gente está fazendo um projeto para comprar um presente para cada criança agora no Natal. Porque criança, onde quer que esteja no Natal, quer presente. Né? E às vezes a gente, vou mandar uma cesta básica para o missionário, vou mandar uma oferta para ele fazer um jantar legal, mas você esquece que ele tem 2, 3, 10 filhos e aquelas crianças precisam de um presente. O pastor Manuel Messias Mazarraia, eles têm 67 crianças na creche deles, na chamada creche deles, e precisa de presente. E a gente distribuiu cofrinhos para todas as crianças da Assembleia de Deus, a gente distribuiu desde março e deixou para recolher agora. Então agora a gente está falando para todo mundo, para terça-feira, no culto, trazer esse cofrinho. Aí eu queria até falar com você, meu pastor querido do meu coração, bota esses meninos para vir para a igreja. Eu sei que talvez não seja o dia que a tua congregação tem que estar aqui, mas traz esses meninos. Vamos fazer uma festa bonita, é a última do ano, vamos juntar todo mundo. O cofrinho é para trazer a ofertinha do teu filho, que é o futuro do projeto, e essa oferta é para comprar o presente dos filhos do missionário. A gente tem que fazer a criança amar a missão, porque, Vinícius, a culpa sendo nossa, eu acredito, é nossa, da minha geração, que o projeto Campos Branco começou há mais de 30 anos, e como a gente estava muito empolgado, né, e tal, fazendo festa, congresso, isso, aquilo, a gente deixou de passar para a geração o que era o projeto. Resultado, nós temos uma equipe aí de 20 a 25 anos que não tem noção do que é o projeto. E não sabe. Não, ouve na igreja, mas não. Então agora a gente está trabalhando criança. Nós estamos mostrando para as crianças
para não perder essa geração, porque uma já foi, a gente já pega no laço, mas a gente está tendo que mostrar para a criança, porque o projeto precisa de uma sequência, e a sequência é feita através de crianças. A Secretaria de Evangelismo, para nós, ela conta muito pelo seguinte: a igreja só cresce se tiver alguém financiando. Só financia se for crente. Então, tu precisa ganhar alma para ter pessoas que contribuam com a missão, para mim fazer missão, entendeu? Então, a gente tem que andar junto. A gente anda muito separado e a gente tem que andar no mesmo passinho, o passinho da onça, sabe? É verdade. Junto, caminhando na mesma. Meu filho, agora que esse negócio de década da colheita, eu acho que ninguém tem que apresentar um projeto. Eu acho que o projeto da década é um só. E a gente tem que fazer junto. Parar de departamentalizar a igreja. A Bíblia diz, né, que na unidade é que Deus ordena a bênção, né? É que aí faz assim, não, hoje eu trabalho do evangelismo. Não vou não. É do evangelismo, eles fazem. Não vou não, é da missão, vou pedir dinheiro. É das crianças, meu Deus, não aguenta aquele barulho de menino. É das irmãs, meu Deus, aquelas velhas cantando, entendeu? A gente vai, se eu trabalho com criança, eu só quero ir para o de criança, se eu trabalho com as irmãs do Círculo de Oração, só quero ir para o Círculo de Oração. E como se não bastasse, parece que nós estamos competindo entre nós para ver quem faz melhor. Não é para Deus que a gente quer fazer melhor, é para o povo ver que a gente sabe fazer melhor. Ou nós trabalhamos em unidade, ou não chegaremos em lugar nenhum. Não se pode fazer evangelismo sem fazer missão, porque missão é evangelizar. Não se pode ser do círculo de oração sem fazer missão, porque eu vou orar por quem? Né? Não se pode ser criança sem fazer missão, porque quem vai levar o projeto à frente? Não se pode ter família sem fazer missão, porque é o maior projeto, tem que estar envolvido no grande projeto. Não se pode ter EBD sem fazer missão, que é onde aprendemos a fazer missão. Então, todos os departamentos, eles intercalam entre si, mas não podem separar. É a mesma coisa de dizer para o dedo, tu não é dedo, tu não é corpo, não. Corta o dedo para você ver como dói no corpo inteiro. De qualquer forma, é isso. Vinícius, você teria um exemplo de coisa boa, com certeza, e de coisa ruim, que aconteceu com o Vinícius dentro da Secretaria de Evangelismo, aquela que Deus tem vontade de parar, porque às vezes a gente é enxergado da forma que a pessoa quer. O Vinícius não faz nada, tá? Quando a pessoa diz que você não faz nada, ele não faz nada, mas ele queria que você fizesse no lugar dele, entendeu? Então, às vezes, isso magoa, isso deixa a gente chateada, porque nós somos humanos. Sim. Aconteceu já alguma coisa que te fez quase desistir? O assim, quê? Não preciso dar o nome. Assim, eu tenho muita convicção daquilo que Deus me chamou. Eu tenho convicção de que onde eu estou foi Deus que me colocou. Eu tenho muita, e para que não fique redundante, mas eu tenho muita convicção de que eu sei que estarei ali até o tempo que Deus determinar. Isso, situações contrárias ou a favor, isso é normal de uma liderança. Tem muitas coisas que lhe realiza, que lhe traz alegria, como tem coisas que lhe entristece, que às vezes deixa você um pouco cabisbaixo, enfim. Mas para ser muito sincero, assim, eu nunca tive algo que viesse falar assim, não, por isso eu vou desistir. Mas o que foi que mais entristeceu o Vinícius? Na verdade, não é nem algo que mais nos entristeceu. É que tem coisas que você quer que aconteça, não acontece da forma que você quer, do jeito que você quer. Aí você tem essa determinada frustração de planejar, replanejar, ir e não dar certo. Porque isso é normal, isso acontece. Você vai, às vezes, vai por aqui, acha que está tudo ok, tudo bem, vai ser muito bom, aí no final acaba que não deu o resultado que você queria. Entende? Então, nós temos... A liderança é isso, liderar é isso. Liderar é você saber que você está à frente e, de fato, você é o primeiro que recebe as pancadas, como também os elogios. Então, assim, eu sempre trabalhei muito o meu coração e a minha mente para que nem o elogio e nem a crítica
internalizasse dentro de mim para que isso me influenciasse de determinada forma. Quando o elogio é demais, o orgulho cresce, e aí orgulho traz a soberba, enfim, e por último, como a Bíblia diz, a soberba precede a queda. E a crítica também, que também muitas vezes é uma arma para lhe fazer parar. Quando você internaliza isso, você começa a baixar sua autoestima, a olhar para você e lhe desacreditar, você começa a se desacreditar, rapaz, realmente eu não estou bem, eu não estou... Enfim, daqui a pouco você para de vez. Então, assim, eu não deixo isso internalizar no meu coração, embora a gente vive essa montanha-russa, né? E você, de altos e baixos. E quem está à frente, de fato, de qualquer coisa, e você que almeja um dia estar à frente de uma liderança, se prepare, porque, de fato, você divide opiniões e aqui você apanha um pouquinho, ali você é elogiado, enfim, mas em tudo eu dou graças, porque o que eu mais fico feliz com meu Deus é porque isso tem me preparado, me amadurecido, me traga uma experiência, mudou totalmente. Assim, eu tenho certeza que nesses 2 anos de secretaria, estou indo para o 3º ano, eu tenho certeza que eu estou muito mais maduro do que quando eu entrei. Vinícius quer ser pastor? Mudou muito. Vinícius quer ser pastor, tem que ter um chamado pastoral. Rapaz, é uma resposta assim que é complicada. Tá indo no caminho. É porque, assim, como eu deixei dito aqui, nenhum lugar do ministério eu estou assim, pelo anseio próprio, por desejo. É o chamado de Deus. Assim como Deus me deu uma visão de escola que automaticamente conectou com aquilo que eu estou exercendo hoje, que é a Secretaria de Evangelismo. E preparou e jogou lá, né? E o que eu penso, assim, eu vivo um dia de cada vez. Eu vivo um tempo de cada vez. Eu nunca me planejo, né, assim, no ministério, para ser bem sincero, bem honesto, diante da senhora que está conosco aqui nos entrevistando, como quem está nos assistindo. Eu nunca fiz uma projeção de futuro. Eu quero chegar nisso, eu quero ser isso. Mas tu não respondeu. Mas já se viu, pastor? Assim, a questão é que quando a gente está envolvido dentro do ministério, né? E de fato, assim, como líder da tu já é pastor, tu só não é de igreja. Como líder da Secretaria de Evangelismo, justamente isso, a gente exerce um cargo pastoral. Né? Você exerce um cargo pastoral, como foi dito, não é de uma igreja, não tem uma congregação. Mas a liderança, ela me exerce uma função pastoral. Ali tem hora que você tem que aconselhar, tem situações que você tem que alinhar, tem pessoas que você tem que orar. Tem pessoa que já é pastor por natureza. O Wesley, por exemplo, lá da rádio. Eu não sei como é que ele não é pastor, porque eu não conheço ninguém mais pastor do que aquele menino, sabe? Meu Deus do céu, ele consegue fazer você se sentir bem, ele consegue ir no âmago da questão, ele consegue orar contigo. Eu falei, mas tu não é pastor por quê? Não é pastor por quê? Ele fica só quieto, né? Mas de uma forma ou de outra ele tem aquela igreja ali, você tem a sua também. Exatamente, como a gente falou assim, anseia ser pastor, como eu falei, assim, eu não tenho nenhuma ambição a respeito do que eu vou ser, eu serei após a Secretaria de Evangelismo, né? Assim, eu deixo para o futuro aquilo que Deus determinar para a minha vida. Porque eu acho que quando chegar um determinado tempo eu vou ter que fazer de novo uma oração para Deus, como eu fiz das escolas. Senhor, o que é que o Senhor tem? Cansei aqui, Senhor, agora é o Senhor, quê? O que é que o Senhor tem para mim? O que é que... porque assim, eu vejo a obra de Deus de forma muito, muito ampla. Com certeza. Às vezes a gente fala assim, vou ser um pastor ou ser um pastor. Mas a obra de Deus, ela não é feita simplesmente pelo pastoreio, embora é uma das mais sublimes e mais admiráveis, que é onde a pessoa decide de fato ser um líder, de uma congregação, um líder espiritual de uma congregação, enfim. Mas a obra de Deus, ela tem diversas ramificações que pode ser feito, que ainda não foi feito e precisa ser despertado. Exemplo, como agora o Projeto Europa, né, que a CEMAD está encabeçando com o Brasil, enfim. É uma coisa que, como foi falado, se eu fosse... se eu tivesse 30 anos, eu ia. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa que não tinha lá atrás e veio hoje.
Então é uma coisa totalmente diferente. E olha para onde a obra de Deus está se expandindo. Olha o impacto que Deus, de fato, o nome do projeto, o impacto. Olha como está se desenhando, alcançando uma nação, alcançando uma geografia, onde há tempos atrás nós não tínhamos a abertura de entrar. E ainda autossustentáveis. Autossustentável. Então, assim, é um projeto grandioso, é uma visão extraordinária para esse tempo. Então, eu vejo, olhando para dentro da obra de Deus, nós começamos a olhar disso. Senhor, o que é que o Senhor tem para esse tempo? O que é que o Senhor tem? Qual é o projeto que Deus tem para esse tempo, a qual eu posso contribuir com isso? Porque, assim, diferentemente eu nunca fiz uma oração. Eu gosto de relembrar essas orações que eu fazia. Eu reconheço que esses últimos tempos eu não estou fazendo ela, mas eu fiz muito essa oração, eu bati muito nessa tecla. Eu falava direto para Deus assim: Senhor, eu não sei o que é que o Senhor está projetando para os próximos tempos no Brasil, em Imperatriz, no Maranhão, mas aquilo que o Senhor for fazer para esse tempo, me inclui nisso. Eu sempre bati muito nessa tecla, me faz ser participante daquilo que Deus quer fazer, porque muitas vezes nós queremos fazer aquilo por nós, pela nossa vontade, achando que é uma coisa, quando Deus na verdade tem algo preparado, e a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e é muito melhor viver dentro da vontade dele do que da minha. Então a oração... É bom quando a dele casa com a da gente. Exatamente. Eita, aí é bom demais. Então a oração que eu faço, e talvez essa mensagem que será transmitida nessa oração possa falar diretamente ao coração de alguém que está nos assistindo, que está aí permeando entre pensamentos: o que é que eu vou ser, o que é que eu vou fazer, o que é que Deus tem para a minha vida. A oração que eu bati muito na tecla e vou voltar a fazer ela é: Senhor, aquilo que o Senhor for fazer para a nação brasileira, para a Imperatriz, para o Maranhão, que seja de relevância, que seja diretamente do teu coração, não me deixe de fora, eu quero participar. Qual o projeto do Vinícius para 2026? O projeto do Vinícius para 2026 é... Um é filho, outro... Assim, as pessoas às vezes precisam entender uma coisa que eu não expliquei, mas as pessoas precisam entender. Eu me divido aí em 3 partes, né? Em 3 Vinícius. Cabeça, tronco e membro. Eu sou o Vinícius secretário de evangelismo, Vinícius do ministério, né? Eu sou o Vinícius empreendedor, porque eu também tenho uma empresa e toco ela, né? E administro essa empresa. E também sou o Vinícius esposo, né? O Vinícius, o esposo, o homem da casa, né? Então, assim, a gente acaba se dividindo nessas... Para o projeto Vinícius, secretário de evangelismo, eu tenho orado a Deus, tenho reunido com a nossa equipe para que o ano de 2026 seja o maior ano a qual nós estivemos na frente da Secretaria de Evangelismo. Assim, estamos com projetos muito ousados, né? Inclusive falando de impacto aqui em primeira mão, eu conversei já também com o pastor Ramos, nós fizemos um alinhamento em primeira mão, lançando aqui no podcast Campos Brancos. Nós teremos um grande trabalho evangelístico em 2026, no período de carnaval. O grande impacto carnaval nós iremos fazer. Vamos pular carnaval na presença de Deus. Vamos lançar as nossas inscrições, nós vamos ter uma equipe, porque a inscrição não vai custar nada, mas é para que a gente tenha um controle de quantas pessoas irão participar. Essa equipe vai passar por um treinamento específico para evangelismo nesse período, nesse dia, nesse momento que é o carnaval. Essa equipe vai ter uma camiseta específica para esse momento. Vai ser algo grandioso e nós vamos levar não simplesmente o nome da Assembleia de Deus, mas o nome de Cristo para um período a qual a cidade é entregue para o diabo. Nós vamos estar levantando uma bandeira do Evangelho. O pessoal pega e entrega a chave da cidade para o Rei Momo. Aí a maioria dos crentes vai para retiro. Eu nunca entendi isso. Meu Deus, eu entrego a chave da minha cidade para o Rei Momo e eu caio fora da cidade. Não, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que evangelizar aqui, eu tenho que orar. É claro que eu não vou cair na folia, mas eu tenho que ter uma barraquinha lá no meio da folia, dando água, um caldo, uma enfermeira para dar uma injeção de ânimo em alguém que estiver desmaiando, passando mal. Isso é evangelismo. Palavra mesmo, e quando você chegar, você senta, você ora. Eu vejo ali pastor Samuel Câmara,
no pleno Círio de Nazaré. Ele fez um corredor de irmãos, dando água, aferindo pressão, dando um caldo, fazendo assim. E cada uma daquelas pessoas levava um folheto, levava uma mensagem. Eu vi isso na internet, o cara dizendo, se eles estivessem lá xingando, muita gente tinha postado e repostado. Mas como eles estavam fazendo evangelismo, um evangelismo silencioso, um evangelismo de prática, ninguém repostou. Porque as pessoas não estão nem aí, né? Então vamos fazer, né? Vamos fazer. Então a gente vem para um ano 2026 aí com muitos projetos audaciosos. E eu tenho certeza que em dezembro de 2026 nós vamos olhar para trás e assim, valeu a pena. Vale. Vinícius, muito obrigado. Foi bom conversar contigo, tá? Conhecer um pouquinho mais do Vinícius, do projeto do trabalho. Que Deus abençoe, que esse ano de 2026 a gente possa caminhar juntos, tá? E fazer muito mais coisa para Deus. Foi muito bom ter você aqui. A Câmara é sua para considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, eu fico muito feliz em poder contribuir com esse trabalho. Eu quero deixar uma mensagem para você que está assistindo esse programa agora. Quero dizer para você o seguinte: invista em missões, abra o seu coração para missões, viva missões, ore por missões. Missões é urgente, nós precisamos alcançar povos que ainda não foram alcançados. E tenha na sua mente a seguinte coisa: você está abençoando, você está orando, você está financiando o maior projeto de Deus para a humanidade, que é que todos conheçam quem é Cristo e aceite-o como seu Senhor e Salvador. Abençoe esse projeto. Una-se à Secretaria de Missões, una-se à SEMAD, una-se à Secretaria de Missões da sua cidade. E se na sua cidade não tiver, venha para a SEMAD. Em Imperatriz nós temos uma base missionária, nós temos uma agência missionária capacitada com mais de 700 missionários no campo, fazendo um belíssimo trabalho há mais de 30 anos. E eu tenho certeza que você vai fazer parte desse trabalho. E eu não vou te prometer como barganha, mas eu tenho plena convicção do Deus que nós servimos, que Ele vai te abençoar, vai te prosperar, e chuvas de bênção será recaída sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque o Deus que nós servimos, Ele é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Que Deus te abençoe e fique com essa palavra. E a missão da igreja é fazer missões. Faça isso, faça parte desse projeto, não fique de fora. Que Deus te abençoe. É isso aí, conversamos com o Vinícius. Você pode ver o nosso podcast no canal 14, toda sexta-feira, das 19 às 20 horas. No sábado, na Rádio Cidade Esperança, 106.9, das 19 às 20 horas. Você também pode ver no YouTube da SEMAD e no YouTube da IAD. Aí eu falei, Rádio Cidade Esperança, é a Rádio Segundo o Coração de Deus, e eu quero convidar você para sintonizar 106.9. O mais legal é que você pode estar fazendo qualquer coisa, não atrapalha, você só ouve os hinos, ouve as mensagens e é super top. Aproveito para te convidar para sintonizar meio-dia, o melhor programa que tem, Voz da Assembleia de Deus. Hinos do Tempo da Moda do Lenço, sabe? Só aquela música sacra, mensagem do pastor Raul, um pouco da nossa história, vale a pena sintonizar. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor. Natal Missionário SEMAD. Você já tem o seu cofrinho missionário? Vamos juntos fazer do Natal Missionário uma grande festa de generosidade e amor. Cada moedinha aqui é amor enviado para os filhos dos missionários. No dia 9 de dezembro, traga o seu cofrinho missionário no Templo Central às 19 horas e participe conosco dessa linda celebração de amor pelas famílias missionárias. Natal Missionário SEMAD. Envolva sua família, viva missões e faça parte do milagre do Natal. Acabamos de apresentar podcast Campos Brancos. Participe e seja você também o mantenedor desta grande obra. SEMAD, somos todos nós.